Conexão Saúde. Apoio cultural Predileta. Feito com amor. Hotel Otom Suítes Matão e Araraquara. Gente cuidando de gente. Suco Life. Laranja da Fazenda. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde, programa 100% dedicado à nossa saúde e ao nosso bem-estar. Toda quarta-feira aqui com vocês, às 2 da tarde, às 10h30 da noite. E hoje conversaremos sobre a saúde dos homens. Novembro Azul começando com tudo. O programa de hoje é para tirar todas as suas dúvidas e para você ter muitas e muitas informações sobre a doença que mais mata os homens depois dos 50 anos, o câncer de próstata. Recebemos aqui no nosso estúdio o urologista Dr. Ricardo Barros. Seja muito bem-vindo, Dr. Ricardo. Obrigado, prazer estar aqui no seu programa, Priscila, e obrigado a todos os telespectadores que estão assistindo a nós. O senhor é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, né? Sim. Trabalha aqui no Hospital São Paulo de Araraquara, residente médico pela Santa Casa de Ribeirão Preto, enfim. Correto. Passar um pouquinho aqui do seu currículo pessoal que está em casa. E hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante para o pessoal, para o sexo masculino, que é o câncer de próstata. Sim, novembro é o mês de prevenção do câncer de próstata, um mês super importante para os homens. Com certeza. Eu tenho aqui uns dados, doutor, que 68.220 casos novos de câncer para cada ano entre 2018 e 2019, que corresponde a 66,12 casos novos a cada 100 mil homens. O câncer de próstata para o homem é um câncer de grande significância. Ele só perde para o câncer de pele e não melanoma. Então, ele é o segundo câncer que mais atinge a população masculina. Só para se ter uma ideia da incidência da doença no homem, a cada 8 minutos, um homem aqui no Brasil é diagnosticado com a doença, com o câncer de próstata. E a cada 40 minutos, um homem morre por causa da doença do câncer de próstata. Ou seja, uma doença que acomete com bastante frequência o sexo masculino. Tá? Depois dos 50 anos, um de cada 6 homens vão ter o diagnóstico de câncer de próstata. Então, é uma doença muito frequente na população masculina. Olha que número importante, de 6 homens que chegam aos 50 anos, um vai ter câncer de próstata. Correto. A cada 6 homens, depois dos 50 anos, um vai ter câncer de próstata. Por isso a importância da doença. Perfeito. Então vamos começar a explicar aqui para o pessoal o que é a próstata. Vamos começar do começo, né? Sim, com certeza. E qual é a função da próstata? Sim. A próstata é uma glândula que fica no nosso corpo, tá? Ela não faz parte do trato urinário, mas ela fica próximo a ele. A próstata, na verdade, faz parte do trato reprodutor masculino. Ela produz o líquido que vai nutrir os espermatozoides, tá? Mas só que ela fica logo na saída da bexiga. Tá? A gente tem uma imagem, para quem está em casa, entender melhor aonde que fica a próstata. Uhum. Tá. Olha lá. Isso. Como você vê ali na imagem, a próstata ela fica logo ali na saída da bexiga, tá? Apesar dela não fazer parte do trato urinário, a uretra, que é o canal por onde passa a urina após sair da bexiga, ela passa por dentro, pelo meio da próstata. Por isso que ela costuma causar sintomas urinários no homem. Mas ela está ali para produzir o líquido seminal. E com ela pode ser acometida de diversas doenças que podem provocar alguns sintomas, tá? Quais são esses sintomas? Quando que o homem percebe que alguma coisa está errada? Aí que nós temos que deixar bem claro as coisas. A próstata ela pode ser acometida de diversas doenças, não só de câncer de próstata. Ela pode ter infecção na próstata, prostatite, tá? Ela pode ter o câncer de próstata e ela pode ter outra coisa muito comum também entre os homens, que seria a hiperplasia benigna da próstata. Ou seja, o crescimento benigno da próstata, que geralmente acontece depois dos 40 anos. A gente tem uma fotinha do crescimento benigno. Vamos já mostrar para facilitar? Porque quando a gente percebe, olha lá, Tá. Isso é normal? Não é? Acontece na maioria das vezes? Acontece. Ali a gente pode ver na figura da esquerda uma próstata normal. Uma próstata ela pesa em torno de 20 gramas, ela é do tamanho de uma noz.
numa pessoa abaixo dos 40 anos. Ok. Então você vê ali em laranja, você vê que a bexiga, por onde sai o fluxo da urina, ela passa no meio da próstata, tá? Então uma próstata numa pessoa abaixo de 40 anos, você vê ali que o canal ele tem um calibre maior por onde corre normalmente a urina. Depois dos 40 anos, 90% dos homens vão ter um crescimento dessa próstata, que a gente chama de crescimento benigno, hiperplasia benigna, tá? Alguns homens essa próstata vai crescer mais rápido e outros mais lento. Então, em torno de 35% desses homens que a próstata vão crescer, vão começar a ter sintomas urinários. Conforme nós podemos ver ali na figura da direita, o crescimento benigno da próstata, ela cresce de forma homogênea, ela cresce por inteira, tá? E com isso, ela vai comprimindo o canal da uretra, que é o canal da urina, e vai provocar alguns sintomas, tá? Por exemplo, o jato da urina começa a diminuir a pressão, o homem começa a ir mais vezes no banheiro durante o dia, ele vai, por exemplo, toda hora no banheiro, acorda várias vezes à noite para urinar, começa a ter ardência na hora de urinar, o jato já não sai contínuo, sai intermitente, tá? E ele tem que já fazer uma força para urinar, e quando termina tem aquela sensação de que não esvaziou completamente. Esses geralmente são sintomas que a próstata provoca quando ela está acometida. Mas com hiperplasia ou com qualquer tipo de patologia? Geralmente a mais comum no nosso meio é a hiperplasia. O importante disso é porque o câncer de próstata, ele já cresce numa região diferente da próstata. O câncer de próstata, ele começa a crescer na periferia da próstata e depois que ele vai para o centro. Então, o câncer, geralmente na fase inicial, não dá sintoma nenhum. Então é isso que é importante. As pessoas falam assim, doutor, eu não sinto nada, então não tenho câncer. Não, é mentira, tá? Porque geralmente o câncer na fase inicial, ele não dá sintomas mesmo. Ele é assintomático, é geralmente nessa fase que é a fase curável. Então é uma doença perigosa. Super perigosa. Se não tem sintomas, a gente não sabe o que está acontecendo. Na fase inicial, ela não dá sintomas. Geralmente, quando o câncer provoca sintomas, esses sintomas que eu te falei, é porque ela já está numa fase mais avançada, que muitas vezes, às vezes já não tem mais opção de cura, tá? Por isso da importância, mesmo que não tenha sintomas, ser feito o exame preventivo, porque a maioria dos casos, quando ele está no início, ele não dá sintomas, é assintomático, a pessoa não sente nada. E antes da gente falar do diagnóstico precoce e do câncer propriamente dito, existe uma medida de prevenção para o câncer de próstata? Eu posso fazer algo para me prevenir ou não tem como? O câncer de próstata não existe assim. Existem as medidas preventivas que servem para qualquer doença, para qualquer câncer, que é, por exemplo, realizar atividade física, evitar o tabagismo, não abusar muito de comidas com excesso de gorduras, alimentos processados, embutidos, enlatados, tá? Muita gordura animal também. Mas isso daí funciona para uma série, vamos dizer, a grande maioria dos cânceres. Para o câncer de próstata especificamente, não existe nenhuma medida preventiva a ser feita. Somente o exame que a gente fala de diagnóstico precoce mesmo. Somente buscar o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce é o quê? O diagnóstico precoce que nós fazemos é o seguinte: hoje, pela Sociedade Brasileira de Urologia, o recomendado é começar a fazer o exame de próstata a partir dos 50 anos, se você não tem nenhum fator de risco, ou se você tiver o fator de risco, começar mais cedo, 5 anos antes, a partir dos 45 anos de idade. E o que são esses fatores de risco? Se você tem um histórico familiar positivo para câncer de próstata, ou se você é da raça negra também. Tá? Então, a partir dos 45 anos com fator de risco, ou a partir dos 50 anos sem fator de risco, mesmo que você não tenha sintomas nenhum. Perfeito. E qual é a chance, a gente já falou da chance do homem ter câncer de próstata, né? Uhum. E a gente poderia falar um pouquinho dos exames. Né? Começar, porque a gente sabe que existem 2 exames. Sim. E eu quero começar falando do exame que todos temem, os homens temem, e realmente, infelizmente, né, a natureza... Sim. Que deixou o exame ser dessa forma, não é, doutor? Foi com certeza. Não existe, né? Vamos falar do exame de toque retal? Podemos falar. Para fazer o exame preventivo de próstata, na verdade se baseiam em 2 exames. Um seria o PSA e o outro é o tão temido
exame de toque retal da próstata. Eu costumo brincar com os meus pacientes, eu acho que isso daí já mudou bastante com o passar dos anos, tá? Mas eu costumo falar, nós homens temos um grande preconceito em relação a isso. A mulher, desde os 15 anos, ela já frequenta o ginecologista, vai anualmente. Sim. Nós homens ainda temos uma sorte de começar a fazer os exames mais tardiamente. E o exame de toque nada mais é do que a gente sentir a glândula, sentir se ela tem algum nódulo, sentir se ela tem alguma alteração, porque em torno de 20% dos casos de câncer de próstata, o PSA, que é o exame de sangue para ver, ele dá como normal. Então, às vezes, fazendo só o exame de sangue, a gente pode deixar passar despercebido um câncer. Claro. E com o exame de toque, a gente consegue diagnosticar mais precoce. O exame de toque, hoje em dia, é um exame totalmente indolor, é um exame que eu falo assim, dura 10, 15 segundos, não tem desconforto nenhum, não tem a posição, o pessoal fala, fica numa posição estranha, não, é uma posição totalmente cômoda, é 10 segundos, não causa desconforto nenhum, e eu costumo falar, não vai mudar nada a masculinidade do homem esse exame. Ah, é um exame... Com certeza, é necessidade, é prioridade depois de uma certa idade, não é? Sim. A gente vai conversar mais sobre o exame de toque, mais também sobre o PSA, sim, mas antes a gente vai falar um pouquinho do nosso quadro Mitos e Verdades da Cirurgia Plástica. E a minha dúvida de hoje para o Dr. Marcelo Mariottini é, quando a gente faz o famoso Botox, quando a gente faz novinha, né? A gente não tem efeito para o futuro, o Botox? É mito ou é verdade? Mitos e verdades da cirurgia plástica. Olá, eu sou o Dr. Marcelo Mariottini e novamente estou com vocês no programa Conexão à Saúde no quadro Mitos e Verdades. Respondendo à pergunta da Priscila, se o uso de toxina botulínica, quando aplicada quando a pessoa é muito nova, fará com que não seja possível essa aplicação no futuro. Isso é um mito ou uma verdade? Veja bem, gente, isso é um mito. Na verdade, o importante é vocês fazerem a aplicação nos períodos adequados. Quanto tempo dura aproximadamente o efeito da toxina botulínica? Em torno de 3 a 4 meses. Em alguns casos, você pode ter esse tempo estendido ou mesmo encurtado, mas são casos específicos. Lembrando que, enquanto a toxina botulínica está fazendo efeito, ou seja, realizando a paralisação da musculatura, impedindo a formação das famosas ruguinhas, aquelas ruguinhas chatas em volta dos olhos, na testa, na região da glabela, né? Ou mesmo em volta dos lábios, ela não pode ser reaplicada enquanto existe esse efeito. Por quê? Esta reaplicação em períodos não indicados pode fazer com que o seu organismo desenvolva anticorpos que bloqueiem o efeito da toxina. Isso sim geraria esse efeito de não pegar mais a toxina no futuro. Ou seja, não é a idade, e sim o modo e o tempo da aplicação, que pode fazer com que a toxina tenha menos efeito no futuro, ou mesmo venha a não ter efeito algum, não importando a quantidade de produto aplicado. Devemos lembrar também que a toxina botulínica ela é diferente de um preenchimento. Há vários artigos, vários blogs, vários comentários na internet em que uma moça acaba falando: eu fiz um preenchimento no lábio com botox, com toxina botulínica. E isso é totalmente errado. Preenchedores são outros tipos de compostos. São compostos colocados com o intuito de dar volume, o que é totalmente diferente da toxina botulínica. A toxina botulínica ela irá realizar uma paralisação da musculatura, não tendo nenhum, veja bem, nenhum efeito de aumento de volume. Certo? Fica a dica, muito importante essa. Até breve. Muito obrigada, Dr. Marcelo Mariottini. É isso aí. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais câncer de próstata aqui no Conexão Saúde. Fique aí. De volta ao Conexão Saúde, o tema de hoje é câncer de próstata, primeira semana aí de novembro. A gente precisa falar desse assunto que é sério, que é importante e que vocês homens precisam se cuidar, não é, doutor Ricardo? Estou aqui com o urologista Dr. Ricardo Barros.
E a gente falava no último bloco, no primeiro, né? Sim. Sobre o toque retal, que é muito importante, não tem que ter preconceito. Nenhum. Nenhum, né? Eu falo, mais vale um homem vivo do que um machão no caixão. É isso mesmo, é isso mesmo. E sobre o outro exame, que é o PSA, que exame que é esse? Pra gente entender melhor esse exame de sangue. De sangue. O PSA significa antígeno prostático específico, tá? É uma proteína produzida pela próstata. E geralmente ela aumenta quando a pessoa tem câncer de próstata, tá? Então por isso que ele é um exame de sangue utilizado para detectar o câncer de próstata. Ele aumenta também no crescimento benigno da próstata, aumenta também nas infecções de próstata. Por isso que quando vai colher o exame de próstata, geralmente se pede para 3 dias antes não ter relação sexual, não andar de moto, bicicleta ou a cavalo, porque ele também pode se alterar com essas atividades também. Tá? Mas o mais importante é o câncer. Quando o homem for fazer o exame de PSA, ele não pode ter relação sexual, muita movimentação, Sim, porque aumenta o PSA. Geralmente 3 dias é o suficiente para ele já voltar aos seus níveis normais. Ele não pode ter relação sexual, alguma atividade física como andar de bicicleta, moto. Então isso é importante frisar, porque pode alterar o resultado no exame. Mas ele não é específico para câncer, ele é específico para a próstata. Então qualquer coisa que acometa a próstata pode alterar o PSA. O mais importante é o câncer de próstata. Geralmente aquele que altera e que afeta mais, sobe mais o valor do PSA é o câncer de próstata. Isso o urologista que vai analisar e vai poder dar uma melhor informação a respeito do PSA. E o exame PSA não é o suficiente, né? Não dá para ser trocado pelo toque retal. Não Tem dá. que fazer os dois. Os dois. É aquilo sempre. É aquilo que eu sempre falo com meus pacientes. Só o exame de PSA diagnostica 80% dos casos de câncer de próstata. É um exame bom para diagnosticar? Só que não diagnostica todos os casos. Se você quer ter o diagnóstico de 100%, precisa fazer os dois, o PSA e o exame de toque de próstata. A gente tem uma imagem também que mostra perfeitamente sobre o câncer mesmo da próstata. Sim, você vê ali novamente a imagem da esquerda mostra uma próstata normal, o fluxo da urina passando normalmente. A imagem da direita você vê uma próstata já com câncer. Câncer nada mais é do que uma alteração celular, é uma reprodução das células de forma desordenada. E ela vai crescendo e com isso ela vai consumindo os nutrientes do seu corpo e pode inclusive entrar na circulação sanguínea ou linfática e se espalhar para o resto do seu corpo. Então você vê ali que o crescimento do câncer vai formando nódulos na próstata e eles vão crescendo, expandindo. Geralmente começa da região periférica caminhando para a região central. Então esse caso aí já é um caso de uma doença um pouco mais avançada que já está começando a comprimir o canal da uretra e dar os sintomas, tá? E por isso da necessidade do toque, porque o médico sente esses nódulos, Sente esses nódulos, isso mesmo. Através do exame de toque, como nós conversamos, a única maneira de acessar a próstata é através do reto e com isso a gente passa o dedo ali e sente esses nódulos, porque ele começa a nascer pequenos nódulos ali na periferia, então a gente consegue com o exame de toque palpar esses nódulos. Perfeito. E quais são a diferença entre o tumor benigno e o maligno no caso de tratamento? Também é uma grande diferença, tá? Nos casos de tumor benigno, os tratamentos, vamos dizer, são menos invasivos. A gente consegue, com a grande maioria hoje da tecnologia, a gente consegue fazer tratamento sem precisar fazer cortes nas pessoas, tá? A gente consegue pelo canal da uretra mesmo entrar com uma câmera por ali e fazer uma raspagem da próstata para fazer uma desobstrução desse canal. Então, geralmente, para o tratamento benigno, a gente não costuma retirar a próstata inteira. A gente costuma só tirar, por exemplo, ali o meio dela, que é por onde passa a urina, só para desobstruir o canal. Já com o tratamento com câncer, o tratamento precisa ser, pelo próprio fato da doença, do câncer, precisa ser um pouco mais radical. A gente precisa englobar a próstata inteira, ou através de cirurgia, ou através de radioterapia, que são os dois tratamentos curativos que nós temos hoje. E quando a gente faz cirurgia, o homem necessita fazer quimioterapia, rádio depois,
ou é uma única cirurgia? Não, então, e por isso que é importante o diagnóstico precoce. Cada caso é um caso. Hoje a gente tem uma infinidade de casos de câncer de próstata, desde aqueles mais bonzinhos, que a gente não precisa fazer nada, até os casos mais agressivos, de crescimento mais rápido. Então o médico precisa avaliar, vai precisar fazer outros exames para ver se a doença é localizada só na próstata ou se ela já saiu da próstata, para saber o tipo de tratamento mais indicado. Mas a notícia boa que eu tenho para te falar é o seguinte: se você pegar no estágio inicial que a doença está só na próstata, 90%, mais de 90% de chance de cura, sem precisar fazer nenhum outro tratamento, como radioterapia ou quimioterapia depois. Tá? Somente a cirurgia. Somente a cirurgia. A quimioterapia é reservado para os casos de tumores mais avançados. Então, a gente consegue, somente com a cirurgia, hoje em dia, curar as pessoas sem precisar fazer quimioterapia. Eu tenho uma informação aqui que tem o câncer encontrado também na próstata, pode ser somente monitorado, acompanhado. Seria o câncer benigno ou maligno? Quando nós falamos em câncer, a gente sempre está falando do maligno. Tá? O câncer sempre seria o maligno. Quando a gente chama benigno, a gente coloca aquela palavra hiperplasia benigna. Agora, câncer sempre seria o maligno. Aí o câncer de próstata, ele pode ser, em alguns casos, selecionado, somente monitorado. Geralmente, quando que a gente monitora? Naqueles casos de câncer de crescimento mais lento ou, geralmente, nos indivíduos com uma idade mais avançada. Porque a idade é um fator de risco para câncer de próstata também, tá? Então, naqueles com idade mais avançada, que tem uma expectativa de vida menor do que 10 anos, nós podemos também só fazer o segmento nesses casos. Ou nos casos que a doença está muito no começo, tem um crescimento muito lento, a gente também pode fazer só o segmento da doença, sem precisar fazer nenhum tratamento mais radical. Doutor Ricardo, o senhor falou da idade, que é um fator de risco. Vamos relembrar um pouquinho os fatores de risco? Sim. Além da idade do paciente... Sim. Quais são os outros fatores? Os outros fatores de risco para câncer de próstata, além da idade, ou seja, conforme mais idade o indivíduo vai adquirindo, maior a chance dele ter câncer. Okay. Costumamos falar que quando você pega os indivíduos, por exemplo, se todo mundo chegasse aos 100 anos, quase 90% vão ter câncer de próstata. Mas isso não quer dizer que vai morrer por causa de câncer de próstata. Muitos vão morrer de outras causas, problema de coração, de outras doenças. Vai morrer com aquele câncer, não do câncer de próstata, tá? Outros fatores de risco importante é o histórico familiar do indivíduo. Tá? Se ele tiver parente de primeiro grau acometido da doença, ele dobra a chance dele ter câncer de próstata. Ele aumenta em 2 vezes a chance de ter câncer de próstata. Se ele tiver mais de um parente, 2 parentes de primeiro grau que tiver histórico de câncer de próstata, ele aumenta para 5 vezes, ele quintuplica a chance dele ter câncer de próstata. Então, por isso, o histórico familiar é importante. Outro fator é a raça negra. Já por estudo, a gente sabe que a raça negra tem 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Por quê? Existe alguma... Não existe nenhum fator que justifique isso, é só mesmo estudo populacional. Se vê que a raça negra tem 2 vezes mais chance do que a raça branca. Então, por isso que se recomenda a raça negra começar mais cedo a fazer os exames para detecção precoce. Tá? Que importante. Isso. Outro fator de risco seria a obesidade. Não que a obesidade aumenta a chance de você ter mais casos de câncer, mas geralmente a obesidade, os indivíduos costumam ter câncer de próstata mais agressivo. Por isso que é também importante, às vezes, a pessoa ter uma atividade física, não ficar obesa, porque ela aumenta também a chance de você ter um câncer mais grave. Importante. Eu tenho aqui uma informação que o índice de mortalidade do brasileiro em relação ao americano, ao europeu, é até 3 vezes maior, né, de mortalidade em relação ao câncer de próstata, pois a detecção é tardia. Sim. Né? A necessidade sobre o diagnóstico precoce é muito... a gente tem que pontuar bem, porque os brasileiros realmente têm medo de ir ao médico. Ao que o senhor, né, responde sobre essa informação? Atribuiu 3 vezes maior? 3 vezes maior. A mortalidade é muito sério. Isso é muito sério mesmo. Eu acho que isso é multifatorial. A primeira coisa eu acho que é mesmo a cultura nossa que nós temos. É comportamental. Comportamental. Mesmo. Eu acho que é uma cultura mais machista que eu acho que nós temos, de que o homem não quer fazer. Outra de geralmente o homem não tem essa, igual da mulher, de querer fazer prevenção. O homem acha que nada tem jeito, que nunca
precisa se preocupar com isso, mas é uma simples questão cultural, não tem justificativa para nós termos uma mortalidade tão alta, e provavelmente é por causa do diagnóstico tardio. Tá? Sim, sim. Quais são as novidades da medicina para o rastreamento e o tratamento do câncer de próstata? Basicamente, com relação ao diagnóstico, nada mudou muito. É o exame de toque e o exame de PSA. Geralmente os pacientes também querem saber se surgiu alguma coisa mais moderna hoje em dia. Não tem ressonância, Isso. PET, alguma coisa assim? Para diagnóstico, os melhores exames seriam esses dois, tá? Que eu acho que nada substitui. Depois de feito o diagnóstico de câncer, aí sim existem as novas tecnologias. Okay. Se houver a suspeita do médico se tiver a presença de câncer, ele precisa solicitar uma biópsia de próstata, que faz isso com anestesia, o paciente não sente nada e geralmente faz com um ultrassom guiado que vai na próstata e colhe geralmente 12 pedaços dessa próstata e mandam para analisar. E esse daí que vai dar o diagnóstico de precisão se tem ou se não tem câncer. A partir do momento feito o diagnóstico, aí precisamos mapear o corpo dele para saber se a doença está só na próstata ou geralmente já cometeu outros órgãos, que geralmente é feito com ressonância, cintilografia óssea ou, em alguns casos, um PET-CT, que é uma tomografia do corpo inteiro para diagnosticar. Tá? Muito bom, muito bom. Vamos fazer um convite para os homens, doutor Ricardo? Vamos. Para eles aproveitarem a vida e se cuidarem, fazerem o exame sem medo a partir dos 40. Eu já falaria a partir dos 40 anos. O que você acha, não? Não, 45 tá bom? Não, na minha opinião é o seguinte, os exames, quando a gente fala em prevenções, geralmente a gente fala populacional. A gente tem que ver a incidência, existem custos, lógico, com relação a fazer esses exames, tá? Então, quando a gente está falando que tem que começar a partir dos 45, a partir dos 50 anos, é simples para fazer epidemiologia. E uma vez por ano, né? E uma vez por ano. É simplesmente epidemiológico. Mas eu já tive casos de operar de pacientes com 42, 41 anos de idade acometidos da doença. Então, eu falo, não custa nada. Quem previne sempre realmente tem uma expectativa de vida melhor. Então, começar antes, melhor ainda. É recomendado pela sociedade a partir dos 45, 50, sim. Mas quanto antes você começar, melhor. E eu queria realmente convidar os homens, a partir dos 45 anos de idade, ou antes, se alguns preferirem, a procurar o seu urologista para fazer o exame preventivo. É um exame rápido, indolor, não vai afetar sua masculinidade, pode ficar tranquilo, não vai ter nenhum constrangimento durante a consulta, tá? E fazer um convite às mulheres, que hoje no meu consultório eu costumo falar que metade dos homens que vão lá são as mulheres que marcam as consultas. Mulherada é poderosa mesmo, são né? as mulheres que levam, as mulheres que marcam as consultas para ele, comunicar as filhas, as mães, as mulheres, para realmente pegar no pé dos homens aí, porque a gente ainda está muito atrás das mulheres no quesito de prevenção. Prevenção é saúde, né, doutor saúde, Ricardo? Com Agradeço certeza. a sua participação aqui no Conexão Saúde. Muitíssimo obrigada. Tenho certeza que a gente volta a se falar mais vezes aqui Sim. no programa. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite aí de participar do programa. Muito bom. A gente vai para um pequeno intervalo e no próximo bloco tem o quadro Cozinha Saudável, nosso bloco super saboroso. Fique aí que a gente já volta. De volta ao Conexão Saúde, a gente volta direto para o nosso bloco saudável, saboroso. E quando a gente fala de sabor, a gente lembra do quê? Do meu Super Suco Life. Suco de laranja Life, o suco de laranja classificado na categoria suco integral. O que quer dizer integral? Não contém adição de conservante, açúcar e água, ou seja, é um produto 100% integral, composto única e exclusivamente por fruta in natura. Suco 100% integral, prontinho para beber. O Suco Life tem embalagens de 300 ml, 1 litro, 2 litros, 5 litros e até 200 ml. Todo o sabor da fruta e frescor está aqui. Viva o sabor, viva a Life. É uma delícia, com esse calor, com esse tempinho. Tem vários sabores também, além do sabor laranja, viu, pessoal? E agora a gente vai direto lá para nossa cozinha saudável. Cozinha Saudável, apoio cultural. Predileta, feito com amor. Mais um Cozinha Saudável no ar e eu estou aqui aonde?
na cozinha da Silvia Ramos. Eu já vou aproveitar para agradecer, Silvia, um super beijo para você. Eu adoro usar aqui sua cozinha para o Cozinha Saudável. E você que quer conhecer a cozinha aqui do nosso quadro, vem até a Ramos Presentes, que além de conhecer a cozinha, você vai conhecer 3 andares de loja que são maravilhosos aqui, de decoração, de panela, de utensílio, enfim, para você que ama ser dona de casa ou ama ter coisas da sua casa, pode vir até a Ramos Presentes. E nós estamos aqui também com a nossa querida chefe Carla Pires, criativíssima. E hoje, não, conta você, porque eu estou muito empolgada com o que a gente vai fazer hoje. Olha, Pri, eu falo que eu faço bastante coisa, mas a gente sempre tem aquelas preparações que a gente gosta muito de fazer, e essa é uma delas que eu trouxe para você. Isso eu falo que é um coringa para as lancheiras, as mamães que têm dificuldade em fazer lancheira saudável, né? Eu sou uma, nunca tenho criatividade, eu não sei mais o que eu coloco na lancheirinha das meninas. Eu falo que a gente tem que começar a desembalar menos e descascar mais. Então hoje, essa chefe receita... põe a gente para trabalhar, né, gente? Vamos falar a mas verdade. eu falo, é tudo prático, rápido, né? Para fazer, papum, e tá pronto. Eu falo que esse pãozinho de queijo que nós vamos fazer hoje, de batata doce roxa... Gente, delicioso. Eu tô sentindo um cheirinho aqui porque a gente tá assando o pão de queijo já também pra vocês. É de judiar. Tá judiando aqui a Ramos Presentes inteira. É, mas é muito bom mesmo. Eu falo que não tem quem não goste, né? De criança, adulto, essa preparação é top. Essa preparação é top. Essa receita é power. Senta aí, pega seu caderninho, pega a sua caneta, que a gente vai começar a fazer esse pão de queijo. Então vamos lá, Pri. É roxinho, que então, eu achei demais uma graça. Exatamente, é isso que eu ia falar. O que a gente vai usar para essa receita? Esse pão de queijo ele pode ser feito com qualquer tipo de raiz. Então posso usar a batata doce roxa, posso usar o inhame, posso usar a mandioquinha, né? E aí, se eu quiser usar abóbora, fica muito bom, abóbora cabotiá, pode fazer. E a ideia é, né, você oferecer um pão de queijo mais saudável, sem conservante e com mais opções nutritivas, né? Então a gente tem uma gama maior de nutrientes em cada coloração aí no que a gente vê nos alimentos. Então, para fazer esse roxo, lembrando que, né, a gente quando vai à maioria dos mercados e das feiras, a gente vê na gôndola batata doce rosada. Então não é essa, porque a batata doce rosada, a casca é roxa. Mas o interior dela é branco. Então, quando a gente vai usar para amassar o purê, ele não tem coloração roxa, não vai. E qual que é essa batata doce? Essa é a batata doce roxa. Batata doce roxa, aonde a gente encontra aqui em Araraquara? Vai, eu vou falar só dessa vez, hein? Vamos dar essa dica? Vamos dar essa Onde dica. que tem aqui em Araraquara? Olha, eu falo que, na verdade, Pri, essa dica que a gente vai dar também foi porque a gente puxou a orelha, porque aqui a gente não achava. Eu falei, não é possível que a gente não ache batata doce roxa aqui. Aí eu fui lá pedir, ele conseguiu pra gente, agora tem sempre, não precisa encomendar, só chegar lá que tem. Que maravilha. Varejão Braghini. No Braghini, olha aí, é Fernando, né? Fernando Braghini. Fernando, a gente vai ter salvou muita gente nosso pão. procurando batata doce roxa aí. E fica muito bom. Legal. Então, o que a gente vai precisar para fazer esse pão de queijo? Cozinhar a batata, então você pode cozinhar tanto ela sem a casca ou já descascada. Então, se cozinhar com a casca, depois de cozido tem que tirar a casca, tá? Ok. Ou você tira a casca, pode assar ou cozinhar, tanto faz. A massa, consistência de purê. Batata doce, vamos a polvilho doce, polvilho azedo, queijo parmesão ralado, para dar o gostinho. Que duro usar queijo parmesão, né? hein? E um pouquinho de manteiga e nós vamos deixar ele, né, mais funcional usando algumas sementes. Nós vamos colocar linhaça dourada, linhaça marrom e semente de chia. Que delícia, gente, que delícia. Tá. Então a gente precisa fazer com a batata doce. Quanto Isso. tempo no... Cozinhar? É, batata pra doce cozinha rápida, uns 20, 30 minutos. É só cozinhar e amassar e Não deixar precisa nem purê. ser na pressão, se não quiser, dá pra tá. cozinhar. É amassar e deixar purê, tá? E se eu quiser um pão, esse aqui a gente vai usar manteiga e queijo parmesão. E se eu quiser fazer um pão de queijo sem nenhum vegano, sem nenhum tipo de produto, né, de origem De animal. animal. Lugar da manteiga, a gente pode usar azeite ou óleo de coco, né? Ok. E aí a gente não coloca o queijo parmesão, tá? Fica bom do mesmo jeito, tá? Perfeito, chefe. Então agora, ó, geralmente eu adoro fazer coisa de olho, isso, né? É uma coisa... Não, tá ótimo. Né? Quem sabe cozinhar realmente... Eu falo que assim, tem as colheres medidas, mas ó, como se a gente estivesse colocando aqui, ó. Tá. Uma.
Duas. Vamos pôr aqui 3 xícaras cheias. Vamos pôr tudo, vai. Vamos pensar em 4 xícaras aqui, ó, bem generosas, tá? De batata doce. Na receitinha, quem que for, né, entrar lá no meu Instagram ou na página do Facebook do Quem Ama Cozinha. Quem Ama Cozinha, não perca essa página do Facebook e do Instagram, Quem Ama Cozinha. Vai estar aqui, ó, numa faixinha para vocês no GC. Essa receitinha tá lá, tá? A gente faz ela usando meio quilo de purê, tá? Pensar aqui, né? Uma meia xícara de manteiga. Ok. Temperatura ambiente. A gente pode derreter no micro-ondas, Pode né? derreter no micro-ondas ou tirar um pouquinho antes de fazer, tá? A gente pode dar uma misturada antes de acrescentar o polvilho. Vai deixar o purê um pouquinho mais macio. Falo que essa cor é tudo de bom, né? Que graça um pão de queijo dessa cor, né? Fica até divertido. Eu falo que... Pra criançada mesmo, do lanche, né? Sabe o que... eu tenho recebido muito pedido de aniversário. Fazer o pão de queijo, um saquinho com 3 cores. Um verde, um roxo, um cor de abóbora. Então chama bastante atenção, né? Uma preparação feita em casa, não tem conservante, não tem corante, a corante do natural do alimento, né? Pigmento do alimento. Queijo ralado, aqui também a gente pode colocar uma xícara a 2, tá? Vai eu depender. Acho que queijo ralado, vocês coloquem à vontade, que fica uma delícia. Eu falo, quanto mais melhor. Eu sou suspeita. Falo que às vezes eu ponho a quantidade, aí antes de dar aquela enrolada, eu coloco mais um pouquinho. Né? Dá o seu toque de chefe. Misturo o queijo. Na verdade, gente, pode ser uma bacia maior, aqui a minha maior criou perninha, não sei onde eu coloquei. Aí, a ideia é, né, pode colocar uma colher de sopa de linhaça dourada. Ok. Uma colher de sopa de chia, semente de chia. Uma colher Bem de sopa. funcional mesmo essa receita, hein, chefe? Sim. Para quem gosta do óleo de coco, pode usar sem medo, que ele deixa aquele gostinho delicioso no final. Aí geralmente quando não usa o queijo, põe um óleo de coco que dá. Não, mas tá ficando demais essa massa, que delícia. Como a gente põe o queijo parmesão, eu falo que o sal, aí ele fica a critério mesmo, né? O queijo já é salgado, então a ideia é colocar todos os ingredientes e como a batata já está cozida, no final provar um pedacinho e ver se falta, acerta o sal, tá? Geralmente eu sempre coloco um pouco mais, porque pão de queijo, né, pede um salzinho. Então aqui a gente vai colocar uma xícara de polvilho azedo. Olha lá, uma xícara de polvilho azedo e uma de... Polvilho doce. Polvilho doce. Aí, se precisar, a gente vai acrescentando depois, tá? Tá. Agora eu vou ter que pôr a mão na massa, tá, Pri? Ótimo, a gente mostra assim a realidade crua e nua aqui na TV. E não há nada melhor do que pôr a mão na massa, né? Eu acredito que sim. Faz um pouquinho de sujeira, mas eu falo que nessa hora, sabe o que é legal? Chamar as crianças. Pra colocar a mão na massa junto. Da preparação, para sentir. Eu trabalhei alguns anos com nutrição infantil, né? O que a gente percebia? Que hoje em dia, como a gente tem né, usado muito alimento pronto, a criança acredita que o alimento vem dentro da caixa. Então, se você mostrar, já chegou ao ponto, né, de você mostrar uma batata para a criança, ela não identificar que aquela batata in natura é a batata frita que a gente faz em casa ou que ela come no saquinho. Então, é isso que é o interessante, você mostra a batata doce, fala de onde veio, né? Ajuda no processo de preparo dos alimentos, que a criança vai criando gosto pela alimentação saudável e pela cozinha. Mas que dica riquíssima aqui no Cozinha Saudável, realmente. E ainda tem essa relação mãe e filho, né? Avó e filho, avô, pai, enfim, quem gosta de cozinhar, só estreita os laços, né? Olha, não vou te falar quantos anos eu tenho, tá? Mas eu vou te falar que quando eu era criança,
Eu cresci vendo a minha avó e a minha mãe fazer caderno de receita. Hoje em dia a gente tem isso? Jamais, não existe mais, né? Eu falo, que legado a gente vai deixar para os nossos filhos? Então, como o caderno receita foi substituído pela internet, o que eles vão ter? Vão ter a ideia da gente, a vivência, a experiência de estar junto, de fazer junto. E isso é mais um carinho, né, junto com eles. É o que eu falo. É mais uma forma de amor, né? Quando criança, a gente tem aqueles pratos de mãe e de vó que a gente lembra até hoje, né? Então a ideia é essa. Daqui uns anos, seu filho poder falar, nossa, eu lembro da minha mãe fazendo aquele pão de queijo, eu ajudava ela a fazer aquele pão de queijo. Ó, já tá ótimo. Não vou nem dar pra Pri experimentar, que ela vai falar que tá sem sal. Então eu já vou pôr mais sal, tá? Eu sou do sal, infelizmente, porque a gente sabe que sal faz mal. Mas olha o ponto da massa, hein? É bom o pessoal ficar atento aí em casa. Eu falo que tá na dúvida, sabe qual é o ponto? Massinha de modelar. Ponto de massinha de modelar. Que você consegue enrolar, fazer um pãozinho que não fique mole, né? Que não desmanche na mão. Ele tem que ser um pãozinho mais durinho. Entendi. NutriChef Carla Pires, você só trouxe coisa boa aqui para esse programa, hein? Tô muito feliz. Que bom, eu que agradeço de estar podendo compartilhar essas receitas. Eu estou amando, tenho certeza que você é de casa também. Ó, Pri. E agora é só fazer a forminha do pão de queijo. Massinha de modelar. Aí você pode fazer, né, aperitivo, pode fazer aquele para lanche maior, mas é só enrolar. Tá pronto. E o nosso pão de queijo funcional está pronto. Olha que delicioso. Fácil, não é? Outra dica importante, tanto purê de batata doce. Se eu quiser comprar bastante, cozinhar, eu posso guardar congelado o purê, ou posso fazer bastante massa, fazer as bolinhas e congelar igual o pão de queijo que a gente compra. E vai assando. De manhã acorda, enquanto a criança está se trocando, tomando café, assa o pãozinho e já leva no lancheiro. Que delícia, gente. Eu posso mostrar como que fica esse pão de queijo? Deve mostrar. Eu estou muito ansiosa para comer depois da gravação. Mas eu vou mostrar para vocês. Olha que gracinha. Aqui tá pegando? Olha que gracinha o pão de queijo, gente. Formidável, né? Olha, eu vou pôr aqui, ó. Pra ver ele assadinho, bonitinho. Olha como ele fica. E um cheiro delicioso. Pri, você que tá com a mão limpa, faz assim, ó. Eu vou abrir, claro. Posso até experimentar aqui, que eu deve. tenho certeza que eu vou amar. Amar, amar, amar. Olha só. Olha que delícia. Bom, né? Delicioso. Façam, por favor, em casa. Né? Não deixa nada a desejar do pão de queijo tradicional. Muito teor mais de gostoso. gordura e de sódio bem menor. É muito mais gostoso que o tradicional, de verdade. Não tô puxando o saco. Faça que vocês vão ver. Uma delícia. Esse eu levo pra minha casa, pessoal. Esse eu vou aceitar ganhar da chefe. Já fica de marmitinha, fitness. Já fica de marmitinha. A gente agradece mais uma vez aqui a NutriChef Carla Pires. A gente volta pro estúdio e a gente vem com mais Cozinha Saudável semana que vem. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Predileta. Feito com amor. Deliciosa essa super receita da NutriChef Carla Pires. Muitíssimo obrigada, chefe. E agora chegou a hora do quê? Da gente pensar livre. O que é pensar livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos livre de adição de açúcar, sódio e gordura e conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem o delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate e o ketchup, com somente 13 calorias por porção. Todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde e livre de culpa, já sabe. Procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta,
feito com muito, muito, muito amor, assim como Conexão Saúde para vocês, todas as quartas-feiras aqui, às 2 da tarde, às 10h30 da noite. Queria agradecer mais uma vez a Inês Janine, que sempre me veste para todas as minhas produções, e também a Contém um Grama aqui do Shopping Jaraguá de Araraquara, que sempre faz essa super make e me deixa assim pronta para fazer todos os programas. Um super beijo aí para vocês e até quarta-feira que vem. Conexão Saúde. Apoio Cultural Predileta. Feito com amor. Hotel Otom Suítes Matão e Araraquara. Gente cuidando de gente. Suco Life. Laranja da Fazenda.